Fala pessoal, continuando a nossa série de desenvolvimento FrontGram. Hoje a gente vai fazer um efeito bem legal aqui, copiando do Instagram, o efeito de double click, que é quando você clica aqui no post e ele dá o like no post e ao mesmo tempo dispara essa animação aqui do coração. Então a gente vai fazer essa interação tanto do double click para ele dar o like, quanto para ele disparar a animação. Certo? Vai ser uma aula bem legal, a gente vai mexer aqui com CSS Animations, então o nosso post vai ficar bem completinho, bem legal, para a gente ter um estudo aqui bem diferenciado, certo? Então vamos lá, eu estou aqui já com um projeto de teste aberto, vou começar aqui do zero, deixa eu limpar ele e tudo certo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é linkar o double click aqui com esse like aqui. Para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa é tirar esse state aqui desse coração do ícone, né, que a gente chamou de like button, e passar ele para o post. E aí entra uma questão de arquitetura de código, né? Porque se você parar para prestar atenção, o seu like ele não é no coração. O coração ele é só uma indicação visual do like, mas o like em si ele acontece no post. Então esse state, na verdade, ele tem que existir dentro do post. Certo? Então eu vou pegar aqui o like button, vou pegar esse mesmo state que a gente criou e vou passar ele aqui pro post. E aí o que eu vou fazer com o state do like button? Eu vou tirar ele, vou apagar ele e vou passar ele via props. Então, o meu like button agora vai receber um props liked e vai receber um onClick, tá? Eu vou tirar o set liked aqui. Vou passar um onClick só para ele. E aí o meu componente ele começa ele está funcionando exatamente da mesma forma, só que agora ele recebe via props. Vou observar aqui, ó, por enquanto ele não vai fazer nada, porque eu ainda não configurei o clique dele, mas ele já tem a propriedade liked aqui, ó. Então se eu passar um like de true, ele já fica vermelho, né? Ou só liked, né? O React já entende aqui, se eu passar só o nome da propriedade, ele já entende como true. Então eu vou passar liked igual liked, que é o nome do meu state. E no onClick eu vou executar uma função que vai dar o setLiked para o contrário do liked. Vai manter a mesma lógica ali que a gente já tinha, só que agora o state ele pertence ao post. E agora eu consigo fazer esse link do double click aqui no images container com o like. Então como que vai funcionar esse double click? Primeiro eu tenho que ver qual que é a área que eu preciso dar o double click. E aqui a área que eu preciso é o images container. Então meu double click vai vir nele. Como que eu faço o double click? Vou vir aqui no Images Container e on double click, né? Então o React ele já tem essa função aqui pronta para gente. Ele é um arrow function e no on double click eu vou dar um set like de true. Por que true e não o contrário de liked, né? Igual a gente fez aqui. Porque eu quero que o double click sempre dê o like, né? Igual o Instagram, você nunca tira o like clicando duas vezes, né? Você só dá o like. Então por isso que eu deixo ele sempre true. Vou salvar e pronto, tá funcionando meu double click, ó. Double click e ele dá o like, certo? Tem uma animaçãozinha aqui também no coração aqui, ó. A gente vai fazer ela depois, mas ele dá uma pulsada ali também, bem parecida com essa daqui. Por enquanto a gente vai focar nessa daqui, certo? Mas já está linkado aqui o double click, então a gente pode ir para a animação em si. Como que vai funcionar essa animação? A gente vai pegar aqui do Instagram, a gente vai inspecionar a página, certo? Eu estou aqui com o Developer Tools aberto, justamente por isso, né? A gente vai inspecionar ela e vamos ver como que o Instagram faz ela. Então eu vou inspecionar aqui o código, estou mais ou menos aqui onde eu sei que vai estar o coração, vou dar o double click aqui e eu consigo ver ó, qual div está sendo mexida. Então eu consigo saber que o coração está nessa div aqui que está brilhando, ó. Sempre que eu clico ele brilha, né? Então eu vou vir aqui dentro dela, tem uma div e tem uma span. E aí eu já consigo achar aqui mais ou menos como ele está fazendo. Ó, eu sei que essa span ela tem uma animação, então com certeza o coração é a span. A gente consegue observar algumas coisas. Ó, ele tem um scale 0, então provavelmente se eu der um scale 1,
ele já vai aparecer. Então vamos colocar aqui, ó, transform scale 1. Não apareceu, na verdade, porque ele também tem um opacity. Então ele está com opacity 0, opacity 1. Então tá lá o coração. O que acontece, né? Ele tá escondido ali, o coração ele tá sempre ali, só que ele tá escondido. Então quando você dá o like, ele dispara ali uma ação para ele exibir o coração e ao mesmo tempo disparar a animação, que é essa animação aqui, ó, Like Heart Animation. A gente vai ver qual que é ela aqui no código. Então você vê que eu desativo a animação e ativo de novo, ele toca a animação. Então é exatamente isso que ele está fazendo. E a imagem em si, ela está como background image. No nosso caso, a gente vai jogar uma imagem direta, né? Então a gente consegue até ver aqui de onde vem esse background image. O Instagram usa esse método aqui de várias imagens na mesma, e ele só vai recortando ela. No nosso caso, a gente vai usar uma imagem direto. Então a gente precisa de uma imagem de um coração que tenha o fundo transparente. Então eu estou aqui nessa página PNG AAA e eu vou procurar aqui um heart background transparente. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Tem um aqui em branco, ó. A gente sabe que o fundo é transparente quando ele tem esse quadriculado aqui. Então eu vou baixar ele. Não estou na dúvida se é esse aqui. Bom, parece que é. Parecia ser outro botão de download ali. Esperar um pouquinho. E baixou a imagem. Eu vou jogar ela aqui em um componente que a gente vai criar dentro do post. Na verdade, vamos jogar ele aqui dentro do components. Like Heart Animation. Vou chamar esse componente. Ele vai ter uma pasta Assets. E dentro da pasta Assets, eu vou ter aqui a imagem que eu vou chamar de Heart. E aí eu crio o componente Like Heart Animation, JS, e um SAS para ele. Export default function like heart animation. E ele vai retornar uma imagem. O out dela vai ser um like heart animation. E o source dela, import heart from assets heart png. Bom, o source dela é a imagem que a gente acabou de criar. E aí eu vou passar uma classe para ela já. Like heart animation. Tô ruim de escrever hoje aqui. Vamos dar um background color. Nem precisa porque já é uma imagem, já vai aparecer. E aí eu vou renderizar ele no componente. Como eu sei que eu preciso renderizar ele bem no meio ali do images container, então eu vou colocar ele aqui depois das setas. Like heart animation, já importou. Vamos achar ele aqui na tela, né? Tá meio perdido aqui. Like heart animation, ele tá meio por trás aqui, tá meio escondido. O que a gente vai fazer? Eu quero posicionar ele no meio, né? Então eu vou vir aqui no estilos, position absolute, top 50%, left 50% também. Transform, translate, menos 50%, menos 50%. Isso aqui é um trick, tá? De position absolute, para posicionar as coisas no meio, então vale a pena decorar. Ele não entrou a classe. Eu não importei o CSS. Import styles.sas. Agora sim ele entrou. Bom, ele está muito grande, né? Então eu vou dar uma diminuída nele. O do Instagram tem mais ou menos 128 pixels o quadrado em si, né? Mas ele é um pouquinho menor, então eu vou botar 100 pixels. Vou botar aqui um height de 100 pixels. Não vou mexer no width, tá? Quando você está fazendo esse tipo de coisa, você mexe só em uma propriedade, senão você distorce a imagem. Ficou um pouco grande. 80. Bom, 80 parece bem próximo. E aí a gente vai inspecionar aqui o código do Instagram para pegar qual que é a animação desse coração.
como que a gente vai fazer isso? Eu vou inspecionar ele, né? Já inspecionei ele. E ele tem algumas propriedades aqui, ó. Animation Duration, Name e Timing. Eu vou copiar elas. Só que eu preciso dessas duas propriedades aqui, ó. Eu preciso dessa animação e eu preciso dessa variável. Aqui no caso deles, essa variável tem 1000 ms, né? Que é 1 segundo. Então eu vou jogar ela aqui ao invés da variável. E agora eu preciso da animação. Essa é um pouco mais difícil de pegar, porque o código ele fica minificado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar o nome da animação, vou entrar aqui nesse arquivo aqui, ó, que é a folha de estilos inteira do Instagram, dessa página. E aí você vai ver que ele está bem bagunçado, porque ele está em produção, ele minifica o arquivo, que significa tirar os espaços. Enfim, ele fica todo bagunçado. Vou dar um Ctrl F e vou procurar aqui a animação. Pronto, a animação ela começa com keyframes, então a animação é essa. Vou copiar o restante dessa linha toda. Com sorte eu copio ela inteira. Formato e tá lá a animação. Então para não precisar fazer a animação na mão, copiei exatamente aqui a deles, né? Então como que ela funciona? Ele começa aqui com um opacity 0, transform scale 0. Inclusive eu preciso jogar isso aqui. O scale ele vai precisar vir para cá. E aí eu tenho um problema aqui que eu preciso desse translate aqui também, né? Bom, acho que eu vou precisar repetir ele em todos. Para critério de teste, né? Depois a gente melhora esse código. Mas ele começa aqui, ó, com um scale 0. O que que o scale faz? Ele já está tocando a animação ali. Vou comentar aqui para ficar mais claro. Ele não é separado por vírgula, né? Ele é separado por um espaço só. Vou tirar aqui, ó. O que que acontece? Quando eu estou com o transform scale, o meu elemento ele vai trocando o tamanho. Então, através do scale que o Instagram faz esse efeito aqui de pulsação. Ele faz o coração crescer e diminuir, né? Esse efeito de pulsação é feito com o scale. E o opacity 0 é para ele ficar escondido, né? Então ele vem aumentando também de opacidade. Ele não está centralizado justamente porque eu tirei o translate, mas com o translate ele fica centralizado ali. Então ele tem essa característica, né? Ele vem crescendo ao mesmo tempo que a opacidade dele vai aumentando e no final ela diminui tudo de novo. Então essa é a animação. Ele começa a opacidade 0, scale 0, e aí com 15% ele aumentou a opacidade, aumentou o scale um pouquinho maior, né? Então ele cresce e diminui. E aí ele vai brincando com as propriedades aqui. Não vou entrar em muitos detalhes, a gente vai ter outra oportunidade para falar só de animações em CSS, ou animações em geral também, né? Porque isso aqui também dá para fazer com JavaScript. E aí o nosso coração ele já está pulsando ali já, né? Ele já está louco para entrar. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o animation iteration count, infinito. E aí ele vai ficar tocando a animação de forma infinita lá, ó. Certo? Então, essa é a animação que a gente precisa. Agora a gente precisa só linkar ela no double click. Então, como que a gente vai fazer? Vou tirar aqui o infinite, ele vai tocar uma vez só. Era para ele sumir, aí ele não sumiu porque eu coloquei aqui, né? Beleza. Vou atualizar a tela para limpar tudo, fechar esse aqui. Ó, você vê que quando eu atualizo a tela, ele já toca a animação ali, né? Só que eu quero tocar só na hora que eu dou o like. Então, como que eu faço isso? Eu vou vir aqui e vou esconder ele se não tiver like, né? Eu só vou mostrar esse componente se tiver like. E aí, quando eu dou o like, aí sim ele vai aparecer.
Só que aí tem um problema, né? No Instagram ele não aparece quando eu clico aqui, só aparece quando eu dou um double click. Então eu posso fazer aqui um outro state e aí entra os states, né? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer um state que ele, sempre que eu der o double click, ele vai virar true e aí ele vai esperar 1 segundo, que é o tempo da animação tocar, e vai voltar para false. Então ele vai ficar sempre, ele vai controlar quando o nosso elemento aparece, certo? Então esse vai ser o state aqui que a gente vai utilizar para fazer esse efeito. Eu vou chamar ele de trigger animation, ou seja, disparar a animação. Ele vai começar com valor false. E agora eu não vou mais mostrar ele se tiver like, eu vou mostrar ele se tiver o trigger animation. E quando que eu vou dar o trigger animation? Quando eu der um double click. Então, para facilitar essa lógica, eu vou criar uma função chamada handle double click, certo? Que o papel dela vai ser, como o nome diz, tratar o double click. E aí eu vou jogar ele aqui no double click. Aqui eu dou set liked para true e ao mesmo tempo dou o set trigger animation true. Só que aí eu quero que ele volte a ser falso depois de algum tempo, né? Como que eu poderia fazer? Eu poderia dar um set timeout aqui. Não sei se esse vai ser o ideal, na verdade. De 1000 ms, ou seja, 1 segundo. E aí eu dou set trigger animation false. Vou dar um console log para a gente inspecionar esse trigger animation. E vamos ver se funcionou. Ele está false. Se eu der like aqui, ele não muda. Mas se eu der um double click, ele muda. Ah, já funcionou de primeira, né? Então ele dá o true, espera 1 segundo e volta para false. Se eu não tivesse esse timeout aqui para ele dar false, eu não conseguiria mais dar outro double click, né? Porque ele está sempre true. Então, como ele já tocou a animação uma vez, ele não vai tocar de novo. Então, eu preciso colocar o elemento na tela, tirar ele e aí eu consigo disparar de novo. Não é a forma que o Instagram faz, acredito eu, porque o elemento ele está sempre ali. Eu acredito que ele só controla as classes ali, mas funciona bem aqui pra gente no nosso caso, tá? De uma maneira mais simples aqui, né? Certo? Então agora a gente tem aqui o nosso double click. E tem outro detalhe que a gente poderia colocar aqui, né? Se eu começar a clicar várias vezes, eu só vou querer disparar isso aqui se o meu trigger animation for false. Eu não quero que o cara dispare várias vezes esse efeito, né? Eu quero que ele só consiga disparar depois que ele acabou, né? Então eu não consigo clicar várias vezes, ó. Tô clicando, clicando, clicando. Sem essa validação, eu tenho esse efeito que às vezes ele some, né? Eu clico, ele some e aí do nada ele para a animação. Fica um pouco instável ali. Certo? Então tem essa validação aqui. E está linkado aqui com o like button. A gente pode agora pegar essa animação também aqui do coração, colocar ela ali. Eu vou fazer isso off camera, fora das câmeras. E aí fica como um desafio para você fazer isso, né? Copiar aqui, ó, o coração, achar aqui no código a animação, copiar os parâmetros do que o Instagram usa e implementar ele nesse coraçãozinho aqui. Certo? Obrigado, gente, e a gente se vê na próxima aula.